Hoje no Glam, nosso papo sobre comida brasileira vai fazer muita gente sair correndo atrás de um bom prato de arroz e feijão. Mas é essa realmente a cara da gastronomia nacional? Para ter o gostinho dessa resposta, eu me encontrei com o chefe Rodrigo Oliveira e me esbaldei com a comida do seu restaurante Mocotó, especializado em pratos aqui da terrinha. E para conhecer a origem de alguns ingredientes típicos e outros importados, eu passei pelo Mercado Municipal de São Paulo com a Graziela Milanese, professora de História da Gastronomia. Esse é o Glam! Somos o país do futebol, do carnaval e de muitos talentos mais. Mas e a gastronomia? É uma vocação nossa ou o papo acaba na feijoada? Rodrigo Oliveira, o jovem chefe à frente do restaurante Mocotó, conhecido por suas receitas de inspiração nacional, mostrou que a gente está só começando. Rodrigo, me conta como você começou a se envolver com comida. Todo mundo se envolve obrigatoriamente desde o primeiro momento, né? Sim. Na minha casa, mesmo sendo paulistano, a gente comia a comida da infância dos meus pais, né, das origens dele. Então, arroz e feijão, muitas vezes feijão de corda ou fava, carne de sol, farinha de mandioca, farinha de milho, cuscuz, tapioca. E foi nesse contexto que eu cresci. Eu comecei a trabalhar no Mocotó com 13 anos de idade, lavando louça, mas vinha para cá para ficar perto do meu pai. Mas aí eu fui por conta própria, estudando, fazendo alguns cursos, pesquisando. E foi o começo de tudo. Foi quando eu assumi o restaurante mesmo. Fui estudar gastronomia e o botequinho de 10 mesas virou um pequeno restaurante de 100 lugares, mas que atende 20 mil pessoas por mês. Recebe de presidentes da República até gente do bairro. Agora, você quis manter a cozinha brasileira, né? A gastronomia brasileira. Sim. Por quê? Primeiro, porque era a nossa única referência. Se a gente tem propriedade para falar de uma coisa, é dessa cozinha brasileira. Mas falar ou pensar num conceito único de cozinha brasileira é empobrecer essa riqueza e diversidade que a gente tem. Então, o que se come no Sul também não se come no Norte. O que se come nos Pampas não se come no Cerrado. É claro, há elementos de união, a mandioca é um deles. Que é genuinamente brasileira. É genuinamente brasileira e se permeou praticamente, foi acolhida praticamente por todas as culturas. Ao contrário do que muita gente pensa, nem tudo que é típico do Brasil vem realmente daqui. Em um passeio pelo Mercadão Municipal com a professora de História da Gastronomia, Graziela Milanese, eu descobri alguns exemplos que eu nem imaginava. Graziela, você sabe tudo sobre cozinha brasileira, sobre os ingredientes. Gostaria de perguntar para você, quais seriam os ingredientes que são tipicamente brasileiros? Existe isso? Existe. São ingredientes que são nativos do Brasil. Um caso mais notório que é a mandioca. A mandioca é nativa da bacia amazônica, é uma planta que nasceu lá, mas ela vai viajando tanto para o norte através de algumas frentes e também vindo para o Brasil através dos tupi-guaranis. Então, o Brasil inteiro conhece mandioca. Existem outros produtos também, como o cacau, algumas pimentas, né? Mas tudo isso faz parte de um contexto da natureza, né? Muitas vezes interligado aí com outros países também, americanos. E esse estudo é muito interessante de ser feito. Tá. Agora, quais são os ingredientes que a gente pensa que é tipicamente brasileiro? Ah, esse é nosso, e não são? A banana. A banana? A banana não. A banana também foi introduzida no Brasil, pelo menos essa espécie que a gente conhece, a banana nanica, a banana prata. O coco também, ele é introduzido no Brasil, o café é nativo da Etiópia. Quer dizer, tudo isso entrou na nossa cultura de alguma maneira e se estabeleceu de uma forma que hoje a gente não consegue destituir. Entendi. É um erro pensar que o que é brasileiro é o que é nativo. Sim.
Sim. A gente fala português e é um erro excluir essas influências do que é cozinha genuína brasileira. Você pode dizer a cozinha que é mais parecida com a nossa cozinha original, nativa, a cozinha do norte. Isso é correto. A cozinha do sul tem uma influência alemã ou italiana mais marcada, isso é fato. Então, há de se entender que a cozinha brasileira é diversa. Você não tem uma, mas muitas cozinhas brasileiras. Várias. A gente não tem um prato único, aquele prato que vai existir em todos os lugares. Então, alguns pratos que a gente acha, o Brasil inteiro consome. Por exemplo, todo mundo fala, a feijoada, todo o Brasil inteiro consome. Não, a feijoada não é todo lugar que consome do jeito que a gente coloca, né? Com paio, com linguiça, com costelinha, com carne seca. Então, cada região vai ter uma especificidade. E são os ingredientes que são utilizados, né? A gente tem muitas influências, né? Já falando nisso, tem milhões de influências. Tem indígena, portuguesa, italiana, alemã, japonesa, é infinito. Vamos supor, aqui em São Paulo, né? A gente tem a base que era português e índio. Depois chegaram os africanos. E aí essa cozinha vai se misturando. Agora São Paulo é cosmopolita e o italiano ele entra para substituir o trabalho escravo, quer dizer, para substituir o africano, ele vem para trabalhar no café. Então essa cultura que vai passando de geração em geração, mas ela também vai se modificando, isso não está errado. Né? As transformações acontecem na cultura. Comida diz muito sobre um povo. Quer conhecer melhor uma cultura sem sair de casa? É só se jogar numa seleção de filmes gastronômicos. No filme brasileiro Estômago, de Marcos Jorge, Raimundo faz clientela em um boteco com seus apetitosos salgados. Com a carreira de cozinheiro indo de vento em popa, é convidado a trabalhar em um restaurante italiano. Boteco, coxinha de frango, influência de imigrantes, dali Brasil! E falando em Itália, não dá para pensar no país sem imaginar um belo jantar. Em La Cena, o diretor Ettore Scola recria num restaurante de massas um microcosmo da sociedade italiana. Bom, ninguém conhece melhor o apelo poderoso da comida do que um italiano, vero? E em nenhum lugar do mundo a gastronomia é um assunto mais sério do que na França. Na bela animação Ratatouille, Rémi é um rato que sonha em virar um grande chefe. Tarefa difícil em um país onde a cozinha é palco de tantas competições. Mas o ratinho consegue. Não sem antes convencer um temido e respeitado crítico gastronômico, o Anton Ego. Já Julie and Julia intercala a vida de duas mulheres em épocas distintas que se salvam do tédio e da tristeza, investindo em seu talento para cozinhar. O tom de superação e autoajuda resgata, sem dúvida, uma típica história norte-americana. Bom, sensibilidade e sabor são dois ingredientes que se misturam na receita de qualquer país. E filmes não faltam para provar essa teoria. Hoje no Glam eu estou conversando sobre gastronomia brasileira com o chefe Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, e com a professora Graziella Milanese. Se a gente tivesse que eleger um prato brasileiro, seria a feijoada? Ela é a número 1 ou não? Eu acho que a gente tem que se esforçar não para fazer a feijoada menos reconhecida ou tirá-la do posto que ela tem, mas apresentar mais. Outras coisas, né? Novas receitas, novos conceitos. Mostrar um pouco mais do que a gente tem aqui, que vai, com certeza, muito além da feijoada, mas que a feijoada é um prato festivo, um prato de comunhão, então ela desempenha bem o seu papel, mas ela não pode ficar sozinha lá, ela e a caipirinha como se fosse a única coisa que a gente come aqui. Entendi. Graziella, qual é a cara da gastronomia brasileira vista lá de fora? O que eles olham que o Brasil e falam, isso é Brasil? Caipirinha e feijoada. Caipirinha. Caipirinha e feijoada. Mas hoje existe um movimento muito importante dos chefes de cozinha. É um movimento dos que estão saindo do Brasil para divulgar, ou mesmo estão divulgando a nossa cultura e valorizando aqui dentro, porque é importante. Orgulho brasileiro. Eu acho que é o caminho para a cozinha brasileira. A gente tem que olhar para o nosso quintal, mas sem dar as costas para o mundo. Ver o que se faz lá fora, quando for pertinente incorporar novas técnicas, novos conceitos de cozinha e processamento. E aí sim, quando a gente tiver massa crítica aqui, ter material para exportar.
e o momento ultra favorável que a gente tem hoje, que é do mundo estar olhando para o Brasil, da gente ter dinheiro circulando, fomentando novos negócios, novos projetos, é animador. Bom, está tendo um boom do Brasil agora, né? As próprias pessoas estão mais curiosas a respeito do nosso país. E isso acaba se transportando para a gastronomia também? Elas estão mais curiosas para conhecer, além da feijoada e da caipirinha? Sem dúvida. A gastronomia talvez seja o segundo elo mais íntimo que a gente tem com uma cultura, não é? Depois da língua. Quando o estrangeiro vem para cá e ele come um pouquinho do Brasil, quais são as características? O que ele entende da nossa cultura? Eu penso sempre, em primeiro lugar, em diversidade, em frescor, com elementos simples, essenciais, sem grandes construções, né, respeitando o ingrediente original. Comida saudável. Graziela, você escolheu o mercado municipal para a gente dar uma voltinha. Por quê? Eu escolhi o mercado porque, assim, qualquer lugar que você vai, qualquer cidade que você visite, para você conhecer a identidade desse povo, o que é que eles comem, como é que eles vivem, você precisa ir no mercado municipal. Você vê o tamanho do mercado e, enfim, essa dimensão e essa mistura. Essa é a cara de São Paulo, cosmopolita. Aqui a gente encontra uma mistura enorme de culturas. Por quê? Porque a gente vai encontrar as frutas que vêm de tudo quanto é lugar, até as importadas, as massas dos italianos, o pastel de bacalhau que é tão famoso. Né? Tem vinho, tem queijo, tem cachaça. Tem uma barraquinha espanhola ali, quer dizer, o mercado municipal é a cara da cidade. Foi por isso que eu escolhi. Então, vamos dar uma voltinha. Vamos lá. E você sabe que o cacau e o cupuaçu são irmãos, primos, né? Não são irmãos. Ah, é? Você me perguntou, a erva mate é nativa aqui da bacia, do Prata. Vamos lá, Babi, de um cara que faz linguiça artesanal e vende um monte de linguiça. Bom, então, de todos os pratos brasileiros que você conhece, qual é o seu predileto? É mais um conceito do que um prato, porque ele pode ser feito de maneiras muito diferentes. Mas é feijão com arroz. Não tem como, é muito bom, né? Bom demais. Bom demais. Então tá bom, então agora eu quero comer. Vamos lá. Agora, pancinha, eu e Teodoro.